a tua Bíblia, dê um glória a Deus aí. Deixa eu ver a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia, fala a minha Bíblia aqui, ó. Aleluia, lá em cima, lá duas Bíblias, 16 celulares. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Hoje, às 5 horas da tarde, no culto das 5, quem pregou foi a Alessandra, a pastora Alessandra, que pregou aqui, e dentre aquilo que ela pregou, e foi uma bênção, eu recebi muito, e dentro daquilo que ela pregou, ela disse que sobre porção dobrada, porção dobrada, Deus precisa dar a porção dobrada para a gente, amém, irmãos? A porção dobrada. Então eu falei com ela, e ela está com certeza nos assistindo aí. Eu falei com ela que, por causa da frase dela aqui na ministração, para você ter uma ideia, hoje até cantar e tocar violão, eu fiz isso aqui no culto das 5 horas. Foi um negócio assim, quando eu vi, eu estava aqui. Depois que ela pregou sobre mergulho no Espírito Santo. E aí, quando falou em mergulho, e todo mundo sabe que falar em mergulho comigo, eu canto, eu navegarei. Pronto. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que me mandam esse vídeo do eu navegarei. Qualquer pessoa que estiver cantando, eu lembrei do pastor Novo, manda. Pastor, escuta esse louvor aí, eu navegarei. E assim. Mas esse louvor fala muito forte ao meu coração. Ele, nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais difíceis, eu passava noites inteiras cantando esse louvor na minha sala, tocando violão. Eu acho que foi por isso que Deus operou milagre. Que Deus falou, eu não aguento mais. Esse rapaz está cantando isso a noite toda, amanhecia o dia eu cantando isso. Amanhecia o dia eu cantava, literalmente, irmãos, eu não estou falando, dando uma força aqui de expressão, não, literalmente. Eu pegava o violãozinho sozinho lá, e na época a Cassinha estava precisando de um milagre, isso há uns 10 anos atrás, e ela precisando de um milagre, e o milagre que pudesse acontecer a vida dela, seria bênção para a minha vida também, para a minha casa. E aí eu pegava o violãozinho e ia lá para a sala, depois que ela dormia, aí eu ia para lá e ficava até o dia amanhecer cantando só essa música. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu acho que eu cantei tanto isso para Deus, que Deus falou, opera logo esse milagre. Deus fez coisas maravilhosas. Deus só faz coisas maravilhosas. Então a Alessandra está assistindo aí, e hoje ela ministrou sobre mergulho no Espírito Santo, algo que eu não sabia, o que ela iria ministrar, evidentemente, e ela também não sabia. Eu vi um violão aqui, eu saí do meu lugar, quando ela falou que estava terminando a ministração, e aí peguei o violão aqui, e já pedi desculpa à igreja também, mas em nome do Senhor Jesus eu cantei. O que o senhor cantou? Eu navegarei. Amém? Glória a Deus. Então eu vou falar, eu vou profetizar, eu vou dar um título de uma mensagem, profetizando sobre a tua vida. Se você quiser, você vai receber isso agora. Você receberá porção dobrada. Aleluia. Você que está aqui, você que está em casa, você receberá porção dobrada. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9 até o 14. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9 a 14. Conta a história aqui, eu quero só colocar você dentro desse contexto. Conta a história aqui de 2 grandes homens de Deus, né? Elias e Eliseu. E Eliseu, ele percebia a presença de Deus na vida de Elias. E aí Eliseu fazia questão de lutar para andar com Elias, porque Elias andava com Deus. Olha que bacana isso, né? A gente precisa fazer questão de andar com quem anda com Deus. Amém, irmãos? Isso a gente já começa a aprender aqui, né? Eliseu percebeu o seguinte, esse homem, esse profeta, ele anda com Deus. Se ele anda com Deus, eu vou andar com ele, consequentemente eu vou aprender a andar com Deus também. Então, a história é muito bonita aqui.
E lá tinham as escolas de profetas, né? As escolas de profetas, ou seja, eram pessoas que iam aprendendo com os profetas. Eles iam aprendendo a vivenciar, né? Desde o Antigo Testamento. Jesus, quando trouxe discípulos, quando ele fez discípulos, ele fez exatamente assim também. O que é um discípulo? O discípulo é diferente de um aluno. Um aluno tem professor, né? Então o professor não tem obrigação nenhuma de ser exemplo para um aluno. Não tem. O aluno só quer cobrar do professor aquela matéria específica que ele vai trabalhar. Se o professor de química, o aluno fala: professor, não quero saber que time que é o do senhor, o que o senhor fez essa noite, como é que é a vida do senhor. Eu quero que o senhor passe a matéria de química, porque eu tenho que estudar. O professor e o aluno, o relacionamento deles é exatamente esse aí. Por isso há uma diferença daqueles professores que são mestres. O mestre não tem aluno, ele tem discípulo. Ele tem discípulo. São pessoas que andam com o outro, ou seja, percebem o outro e percebem o outro. Aquilo que Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Então o discípulo é aquele que vai seguindo, ele vai aprendendo a ser com o mestre. Então, por isso que Jesus era um mestre. Por isso que agora aqui no Antigo Testamento a gente está vendo o relacionamento desses dois homens de Deus aqui. Elias era um mestre, e Eliseu percebeu isso. E mais 50 profetas aqui, filhos de profetas, né? Estavam aqui seguindo antes da história aqui. E aí seguindo e seguindo, mas Elias já tinha uma revelação que o Senhor iria levá-lo. Olha só, o profeta consegue ver lá na frente. Uma das características de um profeta é que ele consegue enxergar aquilo que as outras pessoas ainda não estão vendo. Então Elias estava seguindo, eu quero simplificar a história aqui, seguindo e falando com todo mundo: vocês fiquem por aí. E aí virou para Eliseu e falou: fica por aí também. E Eliseu falou: não, eu vou contigo, eu vou até o final contigo. Porque Elias já sabia o seguinte, que num determinado momento o Senhor iria tirá-lo daqui. E ele estava fazendo de um tudo para Eliseu ficar para lá, fica para lá, aquela coisa toda. Aí chegaram em frente ao Jordão, o Rio Jordão. Aí, isso um pouquinho, né, à frente ali, ou atrás, né, um pouco na leitura anterior aqui, Elias tomou a capa, né, naquela época eles andavam com a capa, aquela coisa, pegou a capa e foi e tocou, feriu as águas com a capa. Eliseu só está vendo aquele negócio, ó. Eliseu só está vendo, só estou aprendendo, ó. Tirou aquela capa, porque Eliseu estava vendo já tremendas coisas que Elias estava fazendo, claro, Deus fazendo através de Elias. Aí, quando ele feriu a água, opa! Eliseu falou: aprendi mais uma coisa aqui. E aí atravessaram. Aí vem o texto, versículo 9 diz assim, ó: depois de atravessar o Jordão, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Não pediu nada material não, irmão. Lembra disso também com Salomão? A mesma coisa, Deus falou com Salomão: o que você quer? Deus vive perguntando essas coisas, né? Jesus perguntou isso para Bartimeu também: o que você quer? Olha aqui, Elias perguntou e Eliseu: então faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, olha o que Elias, agora o profeta Elias vai responder: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Se você conseguir enxergar aquilo que vai acontecer comigo, o seu pedido vai ser atendido. O homem era tão íntimo de Deus, que ele não falou assim: eu vou pedir ao Pai, eu vou pedir a Deus
para ele te dar isso. Ele falou: olha, se você vir o que vai acontecer comigo daqui a pouco, se os teus olhos conseguirem enxergar o que Deus está fazendo comigo, você vai receber o que você está pedindo. E o que ele estava pedindo? O que ele pediu aqui? Eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Forte isso, hein? Versículo 11: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Dá para você imaginar isso, irmãos? Os dois conversando na estrada. Aí, me dá o teu espírito profético. Eu quero o teu espírito profético. De repente, um carro de fogo, cavalo de fogo. E de repente, Elias, vai embora. Quando viu isto, versículo 12, acompanha aí. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Ele estava falando: meu Deus, o Senhor era a coluna da gente. Subiu, levaram. O Senhor era a pessoa que a gente olhava e tinha segurança. Era isso que ele estava falando. Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, depois que ele subiu, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Era a prática de quem estava quebrantado a fazer isso. Depois pegou a capa de Elias. Olha, ele percebeu o seguinte: Elias foi, mas deixou a capa. Fala com você mesmo assim: Elias foi, mas deixou a capa. Você está entendendo isso aí, irmão? Engraçado que eu estou só ouvindo esse lado aqui. Parece que esse meu ouvido é mais pentecostal que esse. Fala assim: olha, Elias foi, mas deixou a capa. Aleluia. Depois pegou a capa de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Voltou. Então bateu nas águas do rio com a capa e perguntou: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Pai, glorificado e bendito seja teu nome, Senhor. Senhor, nós precisamos do teu Santo Espírito aqui. Nós precisamos do teu manto, da tua capa, e a tua capa é o teu Espírito, Senhor. Pai, Jesus ele foi, mas deixou a capa dele, que é o Espírito. Jesus foi, está à tua direita, mas ele disse: eu vou pedir ao Pai, e ele dará o Paráclito, o Consolador. Nós precisamos do teu Espírito nesta noite aqui. Nós precisamos do teu Espírito cobrindo todos quanto estão aqui, Senhor. Nós precisamos do teu Espírito, Senhor, sobre a vida de todos que estão aqui, todos aqueles que estão em casa. Nós precisamos desta capa, Senhor. Nós precisamos do teu poder, Senhor. Nós oramos, Pai, e recebemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa vida, a vida de todo mundo, não é só a nossa que estamos aqui ou que estamos assistindo, não. A vida de todo mundo deve ser um crescimento contínuo em tudo, né? A gente precisa crescer em tudo. Tem gente que só cresce na estatura, mas precisa crescer na estatura, na maturidade, nos relacionamentos, crescer na vida profissional, né? Na vida espiritual, na vida emocional, enfim. Nós precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida, crescer nas nossas áreas. E Deus sempre tem um patamar a mais. Deus sempre tem um lugar acima, um lugar acima, um outro nível para que a gente possa subir. Sempre, Deus sempre vai te oferecer uma porta aberta para que você possa subir. Lembra de João lá em Apocalipse? João estava lá experimentando a graça, a presença do Senhor. De repente ele ouviu uma voz, ele olhou para trás, tinha uma porta aberta. Ele falou: sobe aqui que eu vou te mostrar coisas aqui. Sabe, Deus sempre tem um lugar acima para falar com a gente. Olha, pode subir um degrau aí que eu tenho coisas melhores para mostrar para você. Essa noite Deus está falando conosco isso.
Essa noite Deus está falando isso, que você e eu, nós vamos receber porção dobrada de algo que Deus tem para a nossa vida. Porção dobrada daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu já expliquei esse texto para você aqui. Eu já expliquei o texto. Eu já li de tal forma aqui que você já entendeu o texto. Eliseu estava colado com Elias, porque ele sabia exatamente isso. Esse homem anda com Deus. Se eu andar com ele, consequentemente eu estou andando com Deus. Eu tenho que aprender a andar com Deus. Ele tinha que aprender a andar com Deus. E aí ele resolveu, claro, andar com quem estava andando com Deus. A gente precisa entender isso. Você e eu, nós precisamos no mundo conviver com todo mundo, irmão. No mundo secular, no seu trabalho, você precisa lidar com todo mundo. Mas andar, você precisa andar com quem anda com Deus. Você precisa andar com quem anda com Deus. Porque quem anda com Deus está sempre subindo, nunca está descendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém aí. E aí ele andando, e ele viu Elias tocar o Rio Jordão, e o rio se abriu, eles foram para lá, e ele pedindo: olha, eu quero a porção dobrada, eu quero o teu espírito profético, eu não quero mais nada seu não. Elias falou: você pode pedir o que você quiser aí, antes que eu seja separado de ti. Porque Elias já sabia o que iria acontecer com ele. Elias já estava preparado com isso. Aí ele falou: eu quero o teu espírito profético. Eu quero o teu espírito profético. Elias falou: mas esse negócio é difícil, hein? Isso aí não é tão fácil assim não. Isso tem um preço, né? Na verdade Elias estava falando com ele: olha, isso tem um preço. Você quer ter um espírito profético? Porque Elias tinha um espírito profético. O que é um espírito profético? Existe uma definição de profecia que diz assim, dentre tantas outras: profetizar é falar aquilo que você espera que Deus faça. Amém? Está entendendo? Esse é o espírito profético de Elias. Elias falava. A gente pede, né? Mas Elias falava. Ele tinha um espírito profético. É diferente, irmãos. A gente, se fosse com a gente fala: não, eu vou orar, vou pedir a Deus, mas não, quem tem um espírito profético lança a palavra. Eu sei que hoje Deus está preparando aqui, porque vai ser um derramar de espírito profético aqui. Eu sei disso, que é um derramar de um espírito profético, porque é um outro nível de relacionamento. Era isso que estava atraindo Eliseu e aqueles 50 filhos de profetas. Eles estavam olhando para Elias e percebendo o seguinte: não, ele tem um espírito profético. Ou seja, Deus tem uma comunhão qualquer com ele, que o espírito dele é um espírito profético. Ou seja, ele fala. Ele não vai falar: não, eu vou orar, eu vou pedir a Deus. A gente faria isso, né? Não, eu vou orar e vou pedir a Deus, vou clamar a Deus por você. Elias não, ele lançou uma palavra. Falou: é difícil isso, mas se você vir o que vai acontecer comigo, se você perceber o mover sobrenatural, você recebe o espírito profético. Você sabe o que eu quero falar com você nessa noite aqui? É que se você percebeu o mover espiritual, você recebe o espírito profético. Mas é necessário que a gente entenda alguma coisa. É necessário que a gente perceba além daquilo que a gente está vendo. Porque de repente o céu se abriu e veio uma carruagem de fogo, e Eliseu está vendo tudo aquilo ali, está enxergando o mundo espiritual, irmão. Ele está enxergando o mundo espiritual. Ele está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Sabe, é exatamente esse olhar que a gente precisa ter, de pedir: Senhor, toca os meus olhos para que eu possa enxergar o mundo espiritual. O mundo espiritual não está lá em cima, ele está aqui. Ele está aqui. As batalhas não estão lá depois de Marte, não, elas estão aqui. O mundo espiritual está aqui. O que foi no Jardim do Éden, o que fechou, a porta que fechou, foi essa porta que nos dava a condição de entrar no mundo espiritual. Foi fechada essa porta.
Mas o mundo espiritual está aqui, e a gente precisa pedir ao Senhor: toca os meus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar o mundo espiritual. Sabe, existe um dos dons chamado o dom do discernimento dos espíritos, para que a gente possa compreender que espírito move a gente e que espírito move a outra pessoa. Quantas famílias estão sendo bombardeadas por causa desses espíritos que entram e a pessoa pensa que está tudo normal e não está. São espíritos que estão atormentando. E eu já disse para você aqui que tudo que Satanás quer é que eu e você não acreditemos nele. Tudo que Satanás quer é que a gente entre no papel de intelectual do século 21 para falar: esse negócio é da Idade Média, pastor. Hoje, aquele negócio de demônio, não é demônio, isso não existe. Tudo que Satanás quer é isso. Porque aí ele continua operando dentro dos lares. Aí ele continua operando na vida das pessoas. Aí ele continua prendendo a vida das pessoas, e as pessoas pensam: meu Deus, mas eu tenho feito de tudo, eu sirvo ao Senhor, eu sou dizimista, eu sou não sei mais do que, mas parece que tem uma roda presa, tem algo que não acontece. Escuta, peça ao Senhor para que abra os teus olhos espirituais, para que você possa enxergar o sobrenatural de Deus, o mover de Deus, e aí você recebe o espírito profético. Quantas famílias, quantos problemas de relacionamento, por causa disso, por causa do mundo espiritual. São espíritos que entram para destruir mesmo, é para destruir. E eles querem destruir mesmo a família, o relacionamento familiar. Eles querem esfriar o relacionamento familiar. Eles querem colocar uma rotina dentro disso, um costume. Eles querem isolar mesmo. Não esse isolamento dessa quarentena que a gente está vivendo, mas é um isolamento interior. Um negócio que vai isolando e afastando as pessoas umas das outras. E se a gente não perceber, depois é tarde. Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar algo para você aqui. Você que trabalha, você que serve em algum lugar, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja na tua casa, eu quero profetizar que você alcançará amanhã uma unção dobrada daquele a quem você está servindo hoje. Se você quiser receber, você receba isso. Você vai receber uma porção dobrada, escuta, amanhã, daquele que você está servindo hoje. Pastor, o meu patrão tem isso, tem aquilo. Pois você vai receber uma porção dobrada amanhã, porque está servindo ele hoje. Você está entendendo o que eu estou falando isso? A mesma coisa dentro de casa. A mesma coisa dentro de casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lendo esse texto, o que eu posso tirar daqui? O que eu aprendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler aqui? A primeira coisa que me chama a atenção é que perguntas são feitas para provocar respostas. Escute, perguntas são feitas para provocar respostas. Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor? O que eu posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Por que Elias perguntou isso? Para tirar de dentro do coração de Eliseu aquilo que era o anseio dele. Para tirar do coração dele, para expor exatamente isso. As chaves que Deus nos dá para o nosso crescimento estão nas respostas que nós damos a Ele. Não sei se você está entendendo isso. A chave para a tua vitória, a chave para aquilo que você quer, está na resposta que você vai dar a Deus. O teu milagre não está na pergunta de Deus, o teu milagre está na tua resposta a Ele. Quando Jesus passou e Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele parou e mandou chamar e falou: chama ele aqui que eu vou fazer uma pergunta a ele. E a chave do milagre dele não vai estar na minha pergunta, mas vai estar na resposta dele. O que Deus tem perguntado a você? Porque Jesus perguntou a Bartimeu: o que você quer que eu faça para você? Quanta coisa Bartimeu poderia ter dito ali. Quanta coisa, para pensar. Bartimeu era um mendigo, estava fora da cidade,
sem família, sem amparo, rejeitado até pelas pessoas que estavam com Jesus. Ele poderia ter dito qualquer coisa. Senhor, eu quero um emprego, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero dinheiro, eu quero isso, aquilo. A chave do milagre de Bartimeu não estava na pergunta, estava na resposta. Escuta o que eu vou falar para você. A chave do teu milagre está naquilo que você vai responder a Deus hoje. Aquilo que você vai responder para o Senhor. Aleluia. Oh Jesus. Jesus. Eu não sei se você que está em casa, você está compreendendo bem o que eu estou falando aí. Porque as perguntas, elas provocam respostas. Lembra quando Salomão, esses dias eu citei isso aqui, Salomão ainda muito novo, o pai dele, Davi, era um homem acostumado às batalhas, está à frente de grandes batalhas, mas Salomão não, Salomão ainda era imaturo, e Deus falou: olha, você vai dirigir essa nação agora. E aí Salomão se preocupou muito, e 1000 holocaustos Salomão fez, ofereceu 1000 coisas a Deus lá, adorou, e aí um dia Salomão está em casa, chega em casa cansado de oferecer holocaustos, e quando ele entra em casa, quem entra com ele? Deus. Salomão, peça-me o que quiseres. Salomão falou: Senhor, eu quero ter sabedoria para dirigir esse povo. Meu pai tinha sabedoria, meu pai tinha experiência, meu pai tinha força para isso, mas eu ainda não tenho. Olha o que Deus falou por causa da resposta dele, por causa da resposta de Salomão. Salomão, visto que você não me pediu nada para você, você não pediu para eu matar teus inimigos, você não me pediu riqueza, você não me pediu fama, você não me pediu nada disto, você me pediu sabedoria para você dirigir esse povo. Então eu vou te dar uma sabedoria sem igual. Nunca ninguém teve e nunca ninguém terá essa sabedoria. Mas eu sou o Deus de abundância, eu sou o Deus que transborda. Deus transborda, irmão. Deus nunca vai te dar uma bênção na medida, você pode ter certeza, porque a bênção vai transbordar. Aquilo que Deus está preparando para você hoje vai transbordar. Aquilo que Deus está preparando para você vai transbordar. Deus falou: eu vou te dar sabedoria, mas eu vou acrescentar essas coisas para você. Além da sabedoria, eu vou te dar vitória, eu vou te dar riqueza, eu vou colocar você no outro patamar, por causa da resposta. A chave do milagre que você precisa não está na pergunta, está na tua resposta. Um dia Deus revelou algo no Deuteronômio que eu tremi. Ele falou com aquele povo, através de Moisés, ele falou com aquele povo: eu fiz vocês passarem 40 anos no deserto, para saber o que vocês tinham dentro do coração. O que ele quis falar? Eu permiti vocês passarem 40 anos, para saber qual era, o que tinha, o que vocês iriam falar. Quem ia murmurar, quem ia reclamar, ou quem iria receber espírito profético. Quem quer e deseja espírito profético aqui, levanta a mão e fala: eu preciso de um espírito profético para dentro da minha casa. É isso. A nossa vida não pode viver só de vir à igreja. A gente precisa ser igreja. Deus está precisando, chamando pessoas para estar em qualquer lugar com espírito profético. Nós precisamos desse espírito profético de Deus, em qualquer lugar, um espírito profético, um espírito que esteja em nós e que opere através de nós, e não só na igreja, mas em qualquer lugar onde você estiver, o Senhor há de dar a você um espírito profético. Diga amém, aleluia. A segunda lição que eu aprendo aqui, que é preciso ter sonhos de crescimento também na vida espiritual. Tem gente que só tem sonho de crescimento na vida material, ou na vida emocional. Eu e você, nós somos trinos.
Nós temos um espírito, alma e corpo. Não pode apenas o meu corpo crescer, não pode apenas eu crescer materialmente, eu preciso crescer de igual forma. Eu preciso ter sonhos, eu preciso ter projetos espirituais. Nós estamos na terra por causa dos projetos espirituais. Você sabe por que a coisa ainda está agarrada assim? Porque poucos de nós acordamos para entender isso, que nós estamos aqui para termos sonhos, projetos espirituais, crescimento espiritual. A resposta de Eliseu mostrou o seguinte: ele não queria, o senhor vai subir, senhor Eliseu, o senhor vai subir? Eu vou subir. O senhor me dá a roupa do senhor aí, que está tão bonita essa roupa do senhor, que eu estou precisando de uma roupa. O senhor tem dinheiro aí? O senhor vai subir lá, o senhor não vai precisar de dinheiro? O senhor tem alguma coisa? Deixou alguma casa aí? Deixou casa? O senhor tem uma moradia? O senhor tem uma casa? Ele poderia estar pedindo isso, irmãos. Peça-me qualquer coisa antes que eu seja separado de você. Você tem alguma casa? Me dá a chave aí da casa. Você deixou alguns animais? Naquela época não tinha dinheiro em banco, né? As pessoas ficavam juntando animais. Você tem alguns boizinhos aí? Fala onde é, que eu tomo posse lá. Não. Ele já havia aprendido algo sobrenatural, o crescimento espiritual. Eliseu já sabia o seguinte: eu quero crescer, eu quero ter sonhos, eu quero ter projetos, eu quero atender à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu cresça espiritualmente, que eu chegue ao nível de ter um espírito profético. Está entendendo aí? Está recebendo alguma coisa de Deus? Diga amém aí. Eliseu, ele queria mais da vida espiritual. Respondeu a Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu quero ser teu herdeiro. Mas ele não quis terra, ele não quis nada, casinha. O senhor tem uma casa, eu quero ser teu herdeiro. Não, herdeiro principal do teu espírito profético. Eu quero crescimento. Muitas das bênçãos que você precisa, escuta o que eu vou falar. Muitas das bênçãos que você precisa, muitas vezes essas bênçãos não vêm direto do Senhor. Você sabia disso? Vem através de uma outra pessoa. Elias poderia ter dito: você quer um espírito profético igual ao meu? Busque o Senhor, fale com o Senhor. Mas Elias sabia que ele possuía na mão algo que poderia passar para Eliseu, o espírito profético. Lembra de Pedro e João subindo ao templo? Pedro e João subindo ao templo, está lá o coxo pedindo: esmolinhas. Pedro parou. Olha para a gente aqui. Aí ele olhou para Pedro e João esperando uma esmola. Pedro sabia que ele possuía algo espiritual, um crescimento espiritual. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu vou te dar. Levanta daí. Você está compreendendo o que eu estou falando aqui? Eu e você precisamos ter sonhos de crescimentos espirituais, crescer na vida espiritual, ter sede da vida espiritual. Irmãos, a vida espiritual não pode ser vivida só depois da nossa morte, irmãos. Escuta isso. Senão a gente vai achar que tudo aquilo que aconteceu na palavra de Deus aconteceu lá atrás, e que Deus está para outro lugar, Deus está visitando outros lugares, Deus está de férias. Deus continua operando, Deus continua falando. Não dê ouvido àqueles que são descrentes. Não dê ouvido àqueles que não têm crescimento espiritual, e aí eles vão falar: não, isso aí, não é assim não. É assim. Deus continua operando, Deus continua falando, Deus continua entrando dentro dos lares, Deus continua acordando pessoas 3 horas da manhã para falar. Não esmoreça. Quebra o teu coração, para que Deus coloque sede em você, sede da presença dEle, na presença dEle todos os dias na tua casa.
Não só naquele momento que, olha, nós vamos orar, nós vamos fazer isso. Não, não, não. É a presença dele o tempo todo dentro de casa. Não naquele momento, ó, nós vamos orar pelo alimento, ó Senhor, não. Dá a garfada e fala: Jesus, está tão bom essa comida, esse arrozinho está tão bacana, obrigado Senhor, mas me ajuda a levar esse arrozinho para quem não tem também. E vai comendo, Senhor, essa carninha moída aqui, esse negocinho aqui, esse jiló aqui, sei lá se você come caviar, esse caviar aqui, não sei o que. Mas sabe, conversar com o Senhor, experimentar, porque escuta, Deus quer falar com você. Aleluia. Terceira lição que nós aprendemos aqui: consegue respostas sobrenaturais àquele que tem sensibilidade espiritual. Escute, a polícia japonesa, ela é treinada nos quartéis também a cuidar de flores. Aí você vai falar, cuidar de flores. A polícia japonesa, ela é treinada também a cultivar flores. Eu vou te explicar por quê. Porque as pessoas, por que isso? Porque no Japão se entende o seguinte, que eu preciso aprender a me relacionar bem com as pessoas. Eu não posso entrar como um brutamonte em cima de uma pessoa. Eu tenho que me relacionar bem, conversar bem com as pessoas. Eu tenho que desenvolver uma sensibilidade na minha vida. Eu preciso desenvolver a minha sensibilidade na área física, na minha área emocional. Sabe, irmãos, muita gente não tem sensibilidade na área emocional. A pessoa não consegue falar para a mulher dele que a ama. Não consegue. E falta sensibilidade emocional. A gente precisa desenvolver sensibilidade emocional para lidar com as pessoas, para lidar com o próximo, para se quebrantar. Jesus tinha sensibilidade emocional. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Quando Jesus viu aquela viúva saindo, aquela viúva que morava em Naim, saindo à frente de um cortejo, e o cortejo carregando o corpo do único filho dela, diz a palavra que ele se moveu de íntima compaixão. Ele teve compaixão dela. Jesus descendo para Jerusalém, olhou Jerusalém toda lá e ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher vocês como uma galinha acolhe os pintinhos, e vocês não quiseram isso. Você sabe o que é isso? É sensibilidade emocional. Isso não é o espiritual. Nós somos físico, nós somos alma e nós somos espírito. Nós precisamos desenvolver essas coisas para poder lidar com as outras pessoas, para poder lidar com a gente mesmo, para que a gente não fique embrutecido. Então não basta apenas uma sensibilidade para as coisas materiais, mas emocionais e também e sobretudo espiritual. Versículo 10 diz assim, olha o que Elias disse: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você. O que Elias estava falando? Se você tiver olhos espirituais para ver, você vai ver o que vai acontecer aí. Você vai ver o que vai acontecer aí. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual, irmãos. Nem tudo que acontece na tua vida, escuta você que está em casa, nem tudo que acontece na tua vida é materialmente, é humano. Não, existem coisas espirituais que você precisa discernir. Não só da parte do inimigo, mas da parte de Deus também. Deus quer envolvimento conosco. Deus não é uma tese. Deus não é uma tese. Deus vive. Deus pensa. Deus tem sentimentos. Deus sofre. Deus ri. Deus tem sentimentos. Por isso nós fomos criados assim também, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Deus tem necessidade de ser amado, irmãos.
Ele nos criou para isso, para que nós pudéssemos amá-lo. Deus não gostaria que alguém o servisse por medo ou por interesse. Por isso que Deus faz questão. Um dia eu falei ao Espírito Santo: por que tanta questão da gente estar tão quebrantado diante do Senhor, do Pai? Ele falou: é porque se você chegar quebrantado diante do Senhor, ou seja, você reconhecer que você é um nada diante do Senhor, você vai estar amando Ele. Você vai estar amando Ele, não para pedir alguma coisa, mas para falar: eu preciso do Senhor, eu amo o Senhor, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, a não ser o meu amor. Deus quer ser amado, irmãos. Se você quer entender a Deus, entenda você. Você foi criado à imagem e semelhança dEle. Não tem ninguém aqui nessa igreja, ou em casa que esteja me ouvindo, que não queira ser amado. Como alguém te fere quando não ama você? Quantas pessoas estão machucadas porque não receberam amor? E eu não estou falando apenas o amor entre um homem e uma mulher, eu estou falando do amor familiar, eu estou falando do amor de pai para filhos, de filhos para pai, de irmão para irmão, de amigo para amigo. Todos nós carecemos de amor, nós precisamos amar e ser amados. Deus precisa amar e Ele me amou, mas Ele precisa do meu amor também. Ele deu o melhor dele por mim. Eu te dou o que eu tenho de melhor. Por que eu não consigo entregar nada que eu tenho de melhor para Ele? Você está entendendo o que eu estou falando aí? Tem alguém aqui ainda? Aleluia. A gente precisa, para conseguir as respostas sobrenaturais, ter essa sensibilidade espiritual. Quarta e penúltima lição aqui: não tenha medo, acostume-se com o de repente de Deus. Escuta, os dois estão andando, de repente, aconteceu algo. De repente aconteceu o sobrenatural. Deus não tem nada inesperado, mas tem tudo de repente. Você está entendendo a diferença? Deus nunca vai fazer nada inesperado. Espere alguma coisa, mas o que Deus vai fazer vai ser de repente. Deus vai fazer de repente, não vai ser inesperadamente. Os discípulos estavam lá: oh meu Deus, toca uma trombeta aí, Jessé. Tem chofar aí? Sabe o que esse sofá está avisando? Você sabe o que significa isso? Esteja preparado para o de repente de Deus. Esteja preparado para o de repente de Deus. Deus nunca faz nada inesperado. Deus nunca faz nada inesperado. Mas tudo que Deus faz é de repente. É de repente. De repente os dois discípulos estavam indo para Emaús, decepcionados, entristecidos. Era domingo e Jesus havia morrido, e falaram e de repente chega alguém para perto deles, ao de repente dele, e começa a conversar com eles. Maria vai lá ao túmulo, e de repente ela pergunta lá para alguém, pensando que era o jardineiro. De repente o jardineiro fala com ela: Maria. Rabone. Os discípulos estão medrosos dentro de casa, amedrontados, inseguros. Uma perseguição medonha lá fora. Eles estão lá clamando: Senhor, Senhor, o Senhor falou de uma promessa do Pai. O Senhor falou da promessa do Pai. O Senhor falou que tinha uma promessa do Pai. E nós estamos aqui amedrontados. Diz o texto lá, oh meu Deus, lá em Atos capítulo 2, diz que de repente veio do céu como um vento impetuoso, e
e encheu a casa. De repente, o de repente de Deus. Deus não tem nada inesperado, mas Deus só trabalha com de repente. Deus não trabalha no seu horário, escuta isso. Não, Senhor, tem que ser agora. Não tem que ser agora não. Pode saindo, porque de repente Ele vai operar. De repente Deus vai fazer. De repente Deus já está operando. De repente Deus já está movendo. De repente Deus já está dentro da tua casa. De repente Deus já está derramando. De repente a unção dEle já está chegando. De repente o espírito profético já foi marcado em você. Aleluia. É o de repente de Deus. É o de repente de Deus. Elias avisou Eliseu: o que é que você quer antes que eu seja tirado de você? Porque Elias sabia, conhecia bem o Deus que ele lhe dava. Elias conhecia o Deus. Ele é o Deus do de repente. E não deu outra, irmão. De repente o céu se abriu e aquele carro de fogo descendo. De repente de Deus. Por último, as águas do teu Jordão vão experimentar hoje o poder do Deus de Elias, de Eliseu e de todos nós. Estou liberando essa palavra para você aqui, as águas do teu Jordão. Qual é o teu Jordão? Porque quando Elias foi arrebatado, Eliseu ficou com a capa e o Jordão. A capa você já tem aí. Jesus já disse isso: eu não vou deixar vocês desamparados. Ou seja, eu vou lançar sobre vocês um manto. Eliseu olhou a capa, pegou a capa e foi embora. Aí chegou, estava o Jordão ali. Ele disse: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Clamou o nome do Senhor. Deus está esperando. Onde está Deus? Deus está esperando. Por que Deus está esperando? Avisa ele lá, Senhor, avisa os anjos falando, avisa ele lá, que ele precisa tocar o Jordão com a capa. Toca o Jordão com a capa. Qual é o teu Jordão? Qual é a tua dificuldade? O que está atravessando o teu caminho, que está difícil para você resolver? O que está atravessando o teu caminho que está difícil e você está clamando a Deus há muito tempo e o Senhor está falando com você hoje, está respondendo a você o seguinte: você já tem a capa. Você já tem a capa. Mas Senhor, eu estou clamando há quanto tempo e parece que não tem resposta. Mas claro que a resposta já está na tua mão. A resposta é da tua mão. Lembra de Moisés? Não deu outra. Moisés foi a mesma coisa. Moisés lá em frente, o marzão, todo aquele povo de Deus, todo mundo ali naquela areia, queimando o pé, aquele negócio, os egípcios chegando, e todo mundo reclamando, e Moisés falou: fica tranquilo, vocês verão o que Deus vai... Deus falou: o que você está clamando a mim? A cortada de Deus. O que vocês estão clamando para mim? Por que, Moisés, você está clamando a mim? Diga a esse povo que marche. O que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Eu tenho um cajado. Pastor, se eu tivesse a capa. Moisés tinha o cajado, Eliseu tinha a capa. Eu tenho ele, eu tenho a palavra dele. Se um mar se abre por causa de um cajado, se um rio se abre por causa de uma capa, o que dirá da palavra dele? Você está entendendo o que eu estou falando para você aí?
Tem coisa que você não precisa mais clamar, você precisa tocar a palavra. Tem coisa que você não precisa clamar, você precisa agora exercer a palavra. Quer receber um espírito profético? Comece a lançar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai começar a abrir o mar aí. Qual é o teu Jordão? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua luta? Você sabe que a gente fica esperando Deus operar. A gente quer que Deus opere. A gente quer. Mas Eliseu havia aprendido uma coisa com Elias. Ele até tentou fazer. Onde está o Deus? Aí ele entendeu. Pera. Deus deu a Elias uma capa. Elias tocou com a capa a água e ela se abriu. Elias foi embora. Eu pedi a ele porção dobrada. Eu peguei a capa dele. Eu vou fazer o que ele fez. Que eu e você possamos fazer o que Pedro fez. Trabalhou a noite toda e não pegou nada. Quando Jesus falou com ele, joga lá no fundo. Joga lá embaixo, águas profundas. Joga a rede lá em águas profundas. Ele falou, eu trabalhei a noite toda, Senhor. Falei, joga lá. Eu trabalhei a noite toda. Se eu tivesse um bordão, claro que ele não falou isso. Se eu tivesse um bordão, eu faria por causa do bordão. Se eu tivesse a capa, eu faria por causa da capa. Eu tenho algo melhor, por causa da tua palavra. Está entendendo o que Deus está falando com você? Você quer um espírito profético? Começa a liberar a palavra de Deus. O espírito profético está na palavra de Deus. Começa a liberar a palavra de Deus. Começa a entrar em casa profetizando. Não entra mais murmurando. Não entra mais reclamando. Não reclama disso, não reclama daquilo. Declara a palavra de Deus. Declara a palavra de Deus. Lance a palavra de Deus. Entra no teu trabalho declarando, olha, Deus abençoe vocês. Deus unja vocês. Deus conforte vocês. Deus toque vocês. E aí ainda que eles pensam, ele ficou pirado. Não sei o que aconteceu nesse fim de semana, pirou ele na segunda-feira. Ainda que alguém pense que você é pirado, porque todo mundo que tem espírito profético é meio pirado mesmo. Mas comece a abençoar mesmo. Tenha coragem de abençoar. Deus te abençoe. Ó fulano de tal, olha, Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Deus te guarde, Deus te proteja. Deus unja você. Eliseu foi usado por Deus, concluindo a mensagem, Eliseu foi usado por Deus, ele fez o dobro de milagres de Elias, porque ele pediu porção dobrada. Agora presta atenção, mas ele não foi arrebatado numa carruagem de fogo para o céu. Você sabe o que significa isso aqui? Que Deus tem propósitos diferentes na vida de cada um de nós. Não queira que Deus faça com você a mesma coisa que fez com o outro, mas uma coisa Deus vai fazer aqui: vai dar a você porção dobrada daquilo que Ele deu para muita gente por aí. Deus vai te dar essa porção dobrada. E para finalizar aqui, Isaías, você pode abrir a tua Bíblia aí, você que está em casa. Eu quero finalizar com esse texto, porque esse texto o Senhor fez eu ir lá nesse texto. Isaías 43, não coloque aqui não, Jessé. Isaías 43, versículos 1, 2 e a primeira parte. Você pode ficar de pé. Você em casa, receba o que eu vou falar agora para você. Receba o que eu vou falar para você. Escuta, vou repetir isso aqui que eu falei. Eliseu foi usado por Deus e fez o dobro de milagres de Elias, o dobro, exatamente o dobro, mas não foi arrebatado num carro de fogo, numa carruagem de fogo como Elias. Por quê? Porque para Elias havia um propósito, para Eliseu outro. Para a pessoa que está ao seu lado há um propósito, para você outro. Deus tem um propósito especial para você.
Deus tem um propósito especial para você. Deus vai te encher com espírito profético. Deus vai te dar um espírito profético nesta noite agora. Nesta noite aqui. Deus vai, eu vou ler um texto para você. E eu tenho certeza que muita gente vai receber esse espírito profético. Eu vou pedir que cantem um louvor aí. Quebra tudo aí, irmão. Diz assim, olha. Isaías 43, versículos 1, 2 e o trecho do terceiro. Mas agora assim diz o Senhor que criou você e que te formou: não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Quem é do Senhor aí, levanta a mão, toma posse disso. Ele está falando: olha, você é meu, eu comprei você, eu chamei você pelo nome. Diabo chamava você pelo número, pessoas te chamavam de coisinha, pessoas te chamavam de um monte de coisa. Por isso que Deus não chama apelido, Deus chama pelo nome. Eu te chamei pelo teu nome. Você sabe por isso? Porque na multidão Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece você. Você vai receber uma unção, escuta, vai receber um espírito profético hoje aqui. Mas escuta o que Deus está falando para você: eu comprei você, não tenha medo, eu comprei você. Eu comprei você, eu chamei você pelo teu nome. Ele sabe o teu nome, Ele chama você pelo teu nome. Nas noites, quando você ouvir o teu nome, você não vai falar: cruz, o que houve? Não, você diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Lembra de Samuel? Samuel, quando ele pronunciar o teu nome, quando pronunciar o teu nome, você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: olha, eu chamei você pelo teu nome, você é meu. Agora receba aí, olha o que ele está falando: quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. E quando você passar pelos rios, eles não vão submergir você. Aleluia. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai queimar você, e nem a chama vai arder em você. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Peça o manto do Senhor. Quando Elias subiu, quando desapareceu, Eliseu olhou, estava o manto lá. Peça isso, peça o manto. Vamos lá, vamos lá.